O que a gente sabe é que ele tem um histórico aí, isso pela imprensa, de abuso aí de álcool, né? Então só isso daí já seria aí, digamos, um outro fator de risco, né? O ingresso para ver este palhaço neste circo que pega fogo é o seu like, é o seu joinha, é o seu gostei, que agora vai se acostumar a acompanhar a Vivi Sem Mimimi no lugar do Jornal Nacional, as notícias que a Globo não fala. Em 2018, no comício que Lula fez para atrasar sua prisão em algumas horas, ele estava tão bêbado que Crazy Hoffman sentiu o bafo de cana e disse: cachaça. Esse sindicato fez uma das greves mais extraordinárias. E nós conseguimos fazer um acordo com a indústria automobilística. Ninguém reclamou nem a desmentiu. Afinal, a Glaze é petistas e petistas nunca mentem, né? Mas ontem um médico disse ao vivo a mesma coisa, que Lula curte uma cachaça e os petistas surtaram na transmissão ao vivo mais hilária desde que a Record passava a Família Trapo, nos anos 60. Depois do derrame cerebral do presidente Lula, a tensão, a confusão e o amadorismo tomaram conta dos esgotos petistas. Assim como baratas correndo enlouquecidas e sem rumo quando a detetização chega, influenciadores, blogueiros e jornalistas davam informações desencontradas, demonstravam descontrole emocional e sim, nos faziam rir da desgraça alheia. O fenômeno tomou conta desde bloguinhos de quinta categoria até o departamento oficial de propaganda do regime, a Globo News. Repare no desespero das meninas super mentirosas Mortadela Lima e Chatuza Neri para passar um clima de descontração e assegurar aos 3 telespectadores da emissora que tá tudo bem com o painho. E o que a gente sabe de como o Lula está agora, Dani? Natuza, o Lula tá mal-humorado. Por quê? Porque ele odeia ficar internado. Então, assim, o Lula detesta ficar internado, detesta não ficar trabalhando, detesta não estar falando com as pessoas, ele está despachando, mas obviamente num ritmo mais lento. Depois que a cirurgia terminou e que a equipe já havia passado as informações ali na entrevista coletiva, eu consegui falar com um integrante do time médico que operou o Lula. E aí eu perguntei, e aí, como tá o presidente? Tá bem, tá comendo, tá consciente, tá falando normalmente. Eu falei, e o humor, ele tá de bom humor? E aí, este médico respondeu, Daniela, o humor tá daquele jeito que você imagina, né? Mano, detesta não ficar trabalhando, foi fogo. Amei a piada. Nem ela acreditou nisso. 80 anos de idade, 2 anos de carteira assinada e a blogueira vem dizer que o Lula não aguenta ficar sem trabalhar. Na verdade, ele deve detestar ficar de repouso porque da cama do hospital fica mais difícil roubar, mentir, censurar e perseguir oponentes. Mas o mais importante aqui é que por trás do sorriso e dos gracejos das militantes, dá pra se ver o desespero das filhas falando do próprio pai na UTI. Aquela tensão de quem não sabe se a mesada vai continuar caindo na conta, se a madrasta vai manter os privilégios, ou se elas vão ter que finalmente trabalhar de verdade. O clima de leveza das blogueiras é mais forçado do que quando a equipe médica do Tancredo fez aquela foto com ele recuperado, pouco antes de empacotar. Já o papel higiênico com letrinhas Folha de São Paulo nem disfarçou que, enquanto o painho agoniava no leito, os jornalistas da casa só pensavam mesmo era em Bolsonaro. Queda no banheiro, desdém de Bolsonaro e cirurgia de emergência. Passo a passo de Lula após acidente. Se não colocar o nome do Biruliro não tem cliques, né? Engraçado que esses caras nunca falaram do desdém do Lula com a facada do Bolsonaro.
Essa facada foi muito estranha. Uma facada que não teve sangue, que os seguranças, ao invés de proteger o Bolsonaro, protegeram o esfaqueador. Aliás, como os militantes da Folha de São Paulo, os militantes do PT não pareciam estar muito focados na recuperação de Lula. Não apareceu ninguém na porta do Hospital Sírio-Libanês para se manifestar. Quer dizer, apareceu, mas não era petista. Já morreu? Pode demorar a morrer ladrão, né? Agora repara no que o site Mentirópolis, digo Metrópolis, falou sobre essa cena. Homem deseja a morte de Lula na porta do hospital em que o presidente está internado. Um bicho que demora a morrer é ladrão, disse o homem a jornalistas antes de entrar no hospital Sírio-Libanês. Protestos e ataques contra o presidente foram ouvidos em diversos momentos nas imediações do hospital desde a manhã dessa terça-feira. Ué, o homem não disse presidente Lula, ele disse ladrão. Quem fez a associação Lula com ladrão foram vocês do Metrópolis. Sem perceber, os caras confessam que até eles acham que o Lula é ladrão. Além do mais, eu me lembro de um jornalista desejando a morte do presidente Bolsonaro no maior jornal do Brasil, e o Metrópolis não deu essa repercussão. Por que tu para que Bolsonaro morra? Imagina o escarcéu que seria se o título da coluna fosse este. Por que torço para que Lula morra? Mas a melhor parte dessa história toda, sem dúvida, veio quando o blog sujo petista ordinário do centro do mundo, digo diário do centro do mundo, entrevistou o renomado médico neurocirurgião Dr. Samuel Damin. Só que o que eles não esperavam é que o bom doutor iria chamar o Lula de bebum ao vivo. Durante a conversa, o professor Damin, ao discutir a cirurgia realizada por Lula para estancar uma hemorragia cerebral, elencou diversos fatores que poderiam prejudicar o paciente, incluindo o suposto abuso de álcool. A reação dos blogueiros e também dos jumentos assistindo a live foi hilária. Mais adiante. Principalmente o quê? Principalmente se essa pessoa ela já tiver um pouco mais de idade, né? Então, no caso do presidente, 79 anos, e tiver outros fatores de risco. Eu particularmente desconheço o histórico de doenças aí do presidente, né? O que a gente sabe é que ele tem um histórico aí, isso pela imprensa, de abuso aí de álcool, né? Então, só isso daí já seria aí, digamos, um outro fator de risco, né? A gente sabe que as pessoas que fazem uso de álcool muitas vezes têm o sangue mais fino, por assim dizer. Então essas hemorragias elas podem aparecer. Só que, assim, aparece uma hemorragia bem pequena inicialmente, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma. E ao longo dos dias e eventualmente das semanas, isso daí começa a tomar mais volume, tá? Não é que o sangramento ele continua, mas aquilo forma uma espécie de uma cápsula em volta do sangue. E você vai tendo um efeito que a gente chama de osmótico, né? Ou seja, aquela parte que está ali, que tem o sangramento, vai puxando o líquido de fora, né? Da região ali onde está o cérebro e vai aumentando e causando pequenos microsangramentos. Isso aí causa, então, um ciclo vicioso, né? E essa hemorragia, esse hematoma, né? Ele vai crescendo. Importante mencionar que o hematoma ele não é o hematoma subdural crônico, que é o hematoma que ele teve, não é o hematoma que é dentro dos... Chamou de bebum com categoria. Amanhã, médico é incluído em inquérito do golpe pelo STF. Amanhã também já aparece a Miriam Leitão falando: entenda como o alcoolismo pode ser bom para a sociedade. Mas o melhor mesmo foi a cara do blogueiro mordendo os lábios de raiva pra não interromper e xingar o convidado. E a reação do público? Nenhum jovem consegue se concentrar em um assunto por mais de 15 segundos. Depois que o médico falou de abuso de álcool, ninguém mais quis saber sobre a saúde do Lula. O engraçado é que todo mundo sabe que Stalinaço enche a cara faz tempo. Além de abusar do álcool, o Lula tem um histórico de abusar do povo também.
A nossa conta bancária fica igual ao sangue dele, cada dia mais ralinha. Lula teve derrame cerebral, ele abriu o crânio, mas que parece confuso e sem cérebro são os fãs dele. O doutor só observou uma coisa que a Glaze já sabia faz tempo. É cachaça. Pela análise clínica desse médico, o Lula, quando sair da UTI, já pode ir direto para o Alcoólicos Anônimos. Se você tem namorada, abrace ele, vaponte, amor. Se você tem mulher, abraça sua mulher. Ou seja, vamos esquentar o vale da Capão. Se tiver frio, a gente faz calor. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Oi, diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes. E cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.